Todos me ouvem bem? Tudo bem. Me ouvem. Então tá bom. Então vamos respirando profundamente, aquietando nossos corações, aquietando nossos pensamentos, voltando o foco só para Jesus neste momento. E assim, Deus Pai de amor e bondade, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, nos enviando os seus emissários da luz, da sabedoria, para que estes queridos, em nome de Jesus, possam guiar-nos por caminhos mais serenos, caminhos mais tranquilos, caminhos mais oportunistas no sentido de adquirirmos o bem maior e podermos também perceber os nossos irmãos aos nossos redores. Então, é neste momento que nós sentimos muito honrados de receber todos esses queridos para mais uma conversa sobre Jesus na noite de hoje. E rogamos a esses emissários do amor que inspire o nosso companheiro responsável por esta fala e a todos nós que possamos receber essas dádivas e poder incluí-las na nossa prática cotidiana. Deus, nosso Pai, nos oriente sempre através desta prece amorosa que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo mal. E assim, com muito carinho, nós damos início às nossas atividades desta noite. Seja muito bem-vindo, querido amigo Luiz Gustavo. Como dizemos a todos os nossos convidados, a casa é sua, fique à vontade. Graças a Deus. Obrigado, Gustavo. Gratidão mais uma vez por estar conosco aqui. O Gustavo, para quem não conhece, acho que todos conhecem, deve estar a maioria, né? Mas é um companheiro querido de Pinda. E olha, eu vou dizer, Gustavo, você antes tinha mais cabelo, os cabelos eram mais pretos, entendeu? E agora, ele era mais jovem, né? Não sei por quê, viu? 40, deixa eu ver, 30 anos atrás, né? Transitória, na década de 76, 77. É uma alegria tê-lo conosco aqui, meu irmão, viu? Lá da casa de Eurípides, né? Todos aqueles companheiros queridos. A gente teve aí a honra, a alegria de fazer parte da família e continuar fazendo, né? Porque estamos unidos pelos laços aí espirituais do amor e do carinho, ok? Você fica à vontade, Gustavo. Obrigado. A gente agradece que você está aqui na nossa sala, está na nossa sala de visita, aqui na nossa casa, né? Isso a gente vê que é algo que só a tecnologia nos proporciona, tá? E se nós formos buscar as obras de André Luiz lá no nosso lar, a gente vai ver as palestras que eles faziam, mas como, né? E nós estamos aqui materializando, né, essa ferramenta, tá vendo? Quem sabe, né? Futuramente a gente não vai estar dizendo assim lá do Chico, ô Chico, quando é que você vai fazer uma palestra para nós aí que vai ter que se harmonizar bastante, né? Para que a gente possa recebê-lo no nosso lar, né? Mas nada é impossível. Meu querido irmão, a sala é sua, a casa é sua, fica à vontade. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Luiz. E realmente nós temos uma história juntos, uma alegria enorme, enorme. Lá na década de 70, eu conheci o Luiz de cabelo e bigode preto.
É um jovem. O Luiz é muito É, jovem. ô, Gustavo, não fala muito não, tá bom, viu? Tá ok? É muito bom. E tivemos vários momentos de trabalho na divulgação da doutrina, no jornal. O Luiz sempre foi um grande pesquisador aqui em Pinda das memórias do espiritismo e sempre foi uma referência para as mocidades na sua dedicação ao trabalho espírita, que já era realizado pelo seu pai, o Afro Monteiro, que nós tivemos a oportunidade também de estar lado a lado com o Afro. E temos muitas saudades dele, viu, Luiz? Porque o Afro era o Verdade. Afro. É, Peculiar, verdade. né? Um espírito Tranquilamente, mas valoroso, valoroso. muito bom. E estar aqui é uma delícia, porque a partir do momento que o Luiz foi para Guararema, nós fomos juntos. Tivemos a oportunidade de estar com o Luiz logo no início, e desde então nós estamos podendo viver um pouco das vibrações dessa família construída em Guararema, mas que já tem sua história lá no Natalício de Jesus, muito antiga, e eu fico muito feliz de fazer parte no momento. E hoje nós pedimos ao Luiz que pudéssemos fazer algumas reflexões acerca do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata acerca do amor aos inimigos, pagar o mal com o bem. Para as reflexões, nós buscamos o conhecimento de que estamos todos nesta embarcação do planeta Terra, reencarnados, fazendo parte deste mundo de provas e expiações. Estamos vivendo um grande momento de transição para que este mundo que habitamos possa se transformar num novo mundo de regeneração, uma nova classe. Mas ainda esse processo de transformação, ele não se realiza do dia para a noite. É um processo que já iniciou há muitos anos, há décadas, e que ainda se maturará décadas à frente. O mundo de provas e expiação tem por característica, conforme nos ensina Allan Kardec, a predominância do mal sobre o bem. Então, nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações, que é a segunda classe dos planetas. A primeira classe são os planetas primitivos. Nós já passamos por isso. E estamos vivendo num planeta de provas e expiações, tendo como característica, neste momento, a predominância do mal sobre o bem. E é interessante a gente atentar para essa característica. Quando se fala que há uma predominância do mal sobre o bem, nós questionamos se o mal domina o planeta, porque ele é maioria na sua vibração. E nós já estudamos na doutrina espírita que o mal não é absoluto. O mal não pertence à natureza divina. O mal, ele é transitório. Ele é reflexo do comportamento humano. Ele não pertence à criação divina. Deus não criou o mal e ninguém criou o mal, porque o mal existe transitoriamente enquanto o homem age em desconformidade com a lei divina, provocando desequilíbrio ao infringir as leis, redundando na existência do mal. Somente o bem, o amor, é absoluto, é perene. O amor é uma lei, existe a lei do amor. Quando nós violamos essa lei, o reflexo é a produção do mal. Mas o mal não existe enquanto natureza. Mas no nosso planeta, em razão do estágio evolutivo da maioria dos que aqui habitam, tanto encarnados quanto desencarnados, há uma predominância deste mal
são os reflexos do homem, que compõem a vibração do planeta. E podemos, então, a partir desse conceito, já fazer algumas relações importantes. Vejam, muitos de nós, ao olhar o nosso planeta ainda mergulhado em violência, em tantos desvios de comportamento, abusos na fé, nós verificamos em vários credos religiosos a formação de uma descrença quanto ao futuro do próprio planeta. Há muitos que dizem que o planeta não tem salvação, que o mundo está à deriva, que o mundo está piorando, que o nosso planeta habita homens que estão levando ao caos, à bancarrota, o nosso planeta. E esse negativismo, esse pessimismo em relação ao planeta, abala a fé, a esperança e a confiança de que poderemos realmente viver num planeta feliz. E vejam, se a característica do planeta de provas de expiação é a predominância do mal, então é natural que as características do mal se sobreponham aos olhos nossos que aqui estamos. Imaginemos nós visitar um lar de idosos e, ao entrar dentro de um lar de idosos, nós ficarmos estupefatos ou ficarmos admirados pela quantidade de idosos, de pessoas com senilidade que ali estão. Provavelmente alguém irá nos chamar ao lado e falará aos nossos ouvidos: meu amigo, você entrou num lar de idosos, você queria encontrar o quê aqui? Crianças? Não, idosos. É como se a gente entrasse num hospital e ficasse horrorizado de ver tantas pessoas doentes. Alguém nos alertaria: mas, Gustavo, você entrou no hospital. Hospital internam-se pessoas doentes. Ou então eu entrar dentro de um presídio, numa visita num presídio, e eu ficar incomodado com a quantidade de pessoas que possuem uma ficha criminal com comportamentos à margem da lei. Mas, Gustavo, você entrou no presídio. A natureza do presídio é abrigar os reeducandos na vida civil e na vida penal. Quando nós reencarnamos no planeta, muitas vezes nós reclamamos. Os noticiários, a violência, o comportamento humano, essas guerras, o homem ainda dando demonstrações de materialismo, egoísmo, orgulho. Alguém poderá falar: meu amigo, você reencarnou num planeta de provas e expiações. Então, nós hoje estamos no planeta de provas e expiações num processo. E esse processo final de transformação para um planeta de regeneração, ele há de se operar, de concretizar-se, de realizar-se, para que isso ocorra de uma forma que poderá trazer solavancos dentro do próprio planeta. Esses solavancos que nós chamamos de crises, que nós chamamos de perturbações, são os chocalhos necessários para que se promova mudanças no planeta. O objetivo dessas mudanças é transformar um planeta regenerativo, tendo por característica a predominância do bem sobre o mal. Então, quando nós formos um planeta de regeneração, ainda haverá um estágio evolutivo no planeta de grande parte de seus habitantes que trarão em si o mal ainda. Só que a diferença do provas de expiação é de que, na regeneração, já há uma predominância do bem no planeta. Mas não foi erradicado ainda o mal. E o percentual de mal ainda irá, por séculos, existindo e diminuindo, até que consigamos, em alguns milênios, atingir a quarta classe, a quarta categoria, que são os mundos felizes.
e depois, por último, os mundos puros. Mas, ao falarmos do mundo de regeneração, nós percebemos que, para que ocorra esse processo, existem várias formas de se alterar esse percentual de predominância do mal sobre o bem. É só você aumentar a quantidade de bem no planeta que você aumenta a predominância do bem e ele passa a subjugar o mal. Ou então você retira uma certa quantidade de espíritos ainda afeitos ao mal e você irá valorizar o bem, que poderá ultrapassar esse percentual e ser predominante no planeta. Mas para que isso ocorra, saída de espíritos maus, chegada de espíritos bons, transformação dos espíritos aqui na reforma íntima, todos esses processos exigem esforços, sacrifícios, renúncias, trabalhos. Por isso que nós vivemos num momento de transição. E todo momento de transição, ele traz à tona processos que dão uma impressão de que as coisas estão piorando. Mas não estão piorando. As coisas estão se modificando. E para tal, essas mudanças nos chamam a atenção. Eu costumo dar como exemplo quando um médico recebe um paciente com uma ferida com pus inflamada, né? E aquela ferida amarela que está inflamada, o médico olha e vê a necessidade de dar um antibiótico e fazer um tratamento para a ferida, porque ela está inflamada e precisa tratar. E o médico dá um medicamento para o paciente e ele coloca na ferida, só que o primeiro resultado do medicamento na ferida é estourar a capa da ferida e aquilo que está profundo na ferida de pus vai vir à tona e vai começar a vazar. E a melhora só vai começar a ocorrer depois que vazar o pus e começar a secar a ferida. Enquanto o pus vem à tona e começa a vazar em reação ao medicamento, o incauto, que não conhece de medicina, ele irá dizer que o médico deu um medicamento que piorou a ferida. A ferida estava quieta, me deu um medicamento, agora parece que está saindo um líquido, está piorando, está ficando mais feio. É o processo de cura. Então, para curar a ferida, foi preciso mexer nos seus enfronhos, veio à tona toda a sujeira ou o necessário para se extirpar, fica mais feio, e depois começa um processo de secagem, cicatrização, para que ela possa, então, ser tratada. O planeta nosso vive isso. Dá uma reação nos seus habitantes que o planeta agora está vivendo uma situação de piora, como se nós assistíssemos constantemente espetáculos de barbárie, como na Idade Média, o homem ainda se degradando dentro de comportamentos de preconceito, perseguição, atrocidades. Nós fomos analisar a escravidão está um pouco mais de 100 e tantos anos da nossa atual momento. A Segunda Guerra Mundial se fez na metade do século passado, muito próximo a nós. Provavelmente o Luiz deve ter nascido pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, é assustador ver que a escravidão, as guerras, ainda estão próximas a nós e estamos vivendo os reflexos disso tudo. Hoje se discute o neonazismo na imprensa, ainda até hoje, grupos neonazistas, grupos de perseguição, perseguições religiosas ainda nós estamos assistindo, o terrorismo, de uma forma que nos assusta, porque é como se nós recuássemos ainda milênios entre essa ortodoxia radical do terrorismo. Mas é o processo para as modificações.
Pois bem, e nós, dentro desse cenário, nós somos espíritos que pertencemos ao planeta e fazemos parte da história do planeta. Nós não estamos aqui pela primeira vez como turistas ou de passagem. Não. Nós estamos comprometidos com o planeta, muitos de nós, desde a sua origem primitiva. Há uma malta de espíritos que aqui vêm de outros planetas, reencarnam, e muitos de nós também poderemos vivenciar outras experiências em outros orbes, mas a grande maioria faz parte da história do planeta, que nós estamos marchando. E nesse processo de milênios, quantas reencarnações nós vivemos, passamos, experimentamos, em circunstâncias diversas, em regiões geográficas diversas. Em cada reencarnação, aprendendo alguma coisa, amealhando boas experiências, mas em cada reencarnação, interagindo com os nossos semelhantes, ou ajudando, ou, muitas vezes, prejudicando o nosso irmão para satisfazer os nossos interesses aqui na Terra, interesses materiais, sentimentais, de posse. E nós, muitas vezes no passado, nós éramos aliados ao mal, nos comprazia o mal, o desejo do mal. E nós fomos, a cada reencarnação, trabalhando esse processo evolutivo para chegarmos hoje, aonde nos encontramos, com uma bagagem espiritual que compõe a nossa personalidade, nosso caráter, nossa persona. Então, hoje, nós somos todo um substrato de diversas reencarnações, cada qual com uma história dentro desse processo evolutivo, mas que ainda estamos há muito para marchar, para ainda conquistar e nos alijar de pendências do passado. Nós aqui estamos vivendo no século XXI, ainda presos a casos e coisas mal resolvidas de 500 anos atrás, de 800 anos atrás, de 1000 anos atrás, arrastando conosco espíritos em reencarnações e em reencarnações que nós temos que nos reabilitar, que são parceiros cúmplices de grandes atrocidades e crimes do passado, ou são parceiros que nos ajudam para acertarmos o passo. Então, hoje, nós não podemos esquecer que, se olharmos para trás, nós temos toda uma epopeia vivida que se reflete em quem somos hoje. E muitas vezes a nossa consciência ela é apenas a ponta de um iceberg. E nós não conhecemos ainda a nossa essência espiritual, que é a parte submersa do iceberg, que é o nosso inconsciente. Porque muito do que vivemos no passado está nesse inconsciente do espírito. E nem sempre nós o conhecemos. Por isso que muitas vezes nós nos surpreendemos conosco mesmo. Nós não nos conhecemos integralmente. E nós nos assustamos muitas vezes até com como nós somos, ou quem somos nós. É comum nós queremos fugir dessa nossa identidade. Ou como criança que não quer mexer naquilo que pode ter coisa feia lá dentro. Porque nós vamos jogando no inconsciente, como quem joga embaixo do tapete, as nossas idiosincrasias, né? as nossas defeitos do passado, vamos jogando embaixo do tapete. Chega uma hora que a gente vê a casa limpa, mas reza para que ninguém erga o tapete. Mas ali está se formando fungos, vermes, ali está vindo mau cheiro, porque está escondido ali. E quando sai algo
dando conta de tudo aquilo que você joga embaixo do tapete, o momento virá que você terá que mergulhar ali para promover a limpeza. Então, do nosso inconsciente, às vezes exala aqueles ímpetos de cólera, aqueles arroubos de violência, que é nosso. Mas é comum o espírita dizer que foi um obsessor. Eu estava indo tão bem falando, eu tive uma crise, o obsessor chegou e eu me destemperei e falei coisas que não devia. Muitas vezes não é obsessor, é você mesmo, se obsediando consigo mesmo, né? É a auto-obsessão, o seu interior te obsediando, né? E a gente usa o obsessor como uma muleta para justificar ações que, na verdade, são tendências exclusivamente nossas, que nós nem sabíamos que possuíamos aquilo, mas possuímos. Pois bem, então nós estamos todos inseridos nesta vida em contato direto com o passado. E nesse passado nós tivemos amigos e inimigos. E eu queria fazer aqui uma menção ao tema da noite, que ao falar de amigos e inimigos, nós falamos de amor e ódio. O amor é uma lei natural do equilíbrio do universo. E o amor, ele tem por característica a capacidade de unir as pessoas. O amor une as pessoas. Duas pessoas que se amam, ou um grupo que se ama, eles se mantêm ligados independentemente de qualquer situação, pois não há nada no universo que possa desunir aquilo que o amor uniu, como já nos falou o Mestre Jesus. Nem a distância, nem a morte, nem reencarnações em planetas diferentes ou em distâncias longas poderá obstar o exercício do amor. Essa união, ela é intrínseca aos espíritos, pertence a eles, por se amarem. Então, o amor possui essa força, fazendo com que as pessoas se unam e promovam, então, essa redenção. Agora, quando nós falamos em ódio, nós estamos falando de um sentimento humano que também tem característica de ligar pessoas. Só que não é pela união. O amor é união. O ódio, quando liga as pessoas, o faz pela prisão. O ódio mantém pessoas ligadas, aprisionando-as. Enquanto o amor une, que é a vontade da perfeição, o ódio aprisiona, prende, algema pessoas. É como se nós ficássemos algemados a um grilhão. O grilhão, a ideia do grilhão, aquele chumbo, né, que é amarrado nas canelas dos detentos, dos presos, né? Ele tinha que carregar o grilhão consigo, onde ele fosse. Então, nós, quando odiamos alguém, nós nos prendemos a ela como um grilhão. E é interessante que, porque geralmente, quando nós temos inimizades, antipatias, malquerência, o primeiro desejo é ter distância da pessoa, ter a pessoa longe de nós, porque ela não nos é simpática. Mas nós não iremos conseguir essa distância, porque está na natureza do ódio, da malquerência, a prisão mental que se opera entre esses espíritos. E é interessante analisar. Quem nutre um ódio muito grande por alguém, nós poderemos analisar isso pela fala daquelas pessoas que fazem testemunhos, ou em reuniões de desobsessão, ou até no nosso meio social, quando nós defrontamos pessoas que trazem problemas seríssimos de relacionamento ante uma raiva destemperada ou de grande monta para com outra pessoa. Ela não consegue passar um dia sem falar do seu inimigo. Ele acorda e os fatos da vida geralmente o remete ao inimigo. Nem que seja para desejar mal a ele, mas ele está preso ao inimigo.
Ele não consegue se soltar. Se algo acontece, ele pensa no inimigo. Ele está preso ao inimigo. É uma prisão. Esse inimigo pode estar a distâncias, pode ter mudado para outro lado do país ou do planeta. Mas quando o ódio existe, o espírito o mantém mentalmente do lado dele. E ali eles se alimentam nesse mal. Por isso que nós já observamos vários casos em que espíritos que buscam a vingança, que buscam o troco, que querem o ódio para alguém, eles perdem o foco da própria saúde, eles perdem o foco da própria família e ficam naquele monoteísmo, aquela fixação mental para com o inimigo, totalmente preso numa prisão mental. E lembremos-nos do perdão. Quando nós falamos do perdão, muitas vezes nós buscamos o perdão qual conceito evangélico, o perdão como uma prática da moral cristã, acima de tudo. Mas, se nós analisarmos agora, o perdão possui também uma característica que vai além da moral cristã, que é a chave para abrir o grilhão. Quem não perdoa, não solta o grilhão de si, não se liberta dessa prisão. O perdão é a chave da cela mental que nos prende na vingança, no ódio, na malquerência, em razão de algum desconforto que tenhamos sofrido no passado ou no presente. Olha que interessante. A liberdade depende de uma ação contrária, em afronta à malquerência, ao ódio. E é interessante porque todos nós, queiramos ou não, temos inimigos. Temos. Se nós não o conhecemos, ele nos conhece. Porque esse passado nosso longínquo não nos deixa, na atual situação, num planeta de provas e expiação, lembremos dessa história, né? Não é possível que nós sejamos jaquites com vários espíritos que nós prejudicamos no passado e também no presente. Não. Todos nós possuímos ainda muita coisa a resolver. E é necessário, então, que nós tenhamos essa primeira consciência para que consigamos, então, perceber que a mudança mental para com o inimigo é algo que depende única e exclusivamente de nós. Não é necessário que o inimigo aceite o perdão, porque o perdão, o querer bem a alguém, mesmo que essa pessoa nos queira mal, fazer o bem para alguém, mesmo sabendo que essa pessoa jamais faria esse bem para nós, significa mudar o padrão vibratório para com aquela pessoa. Qual que é o perdão verdadeiro? É o perdão que você exercita em razão da transformação vibratória do teu coração. Então, o perdão não é algo racional, não é algo pelas palavras e nem pelo comportamento. O perdão tem que ocorrer em razão de uma alteração na sua vibração para com a pessoa. Aí ele é verdadeiro. Olha só, tem que alterar sua vibração para que o perdão seja verdadeiro. E assim o sendo, você então quebra totalmente os grilhões. E aquele espírito ou aquela pessoa que ainda, por algum motivo, lhe vem cobrar à porta alguma dívida que entenda não estar paga, quite. Se você mudou o padrão vibratório, esses espíritos não mais lhe provocarão as perturbações. Ao contrário, você poderá ajudá-los de uma forma ou de outra na sua caminhada
e no seu despertamento, mas a sua parte se realiza quando você muda o seu padrão vibratório. Chico Xavier tem uma frase que eu acho muito legal, que eu gostaria de deixar aqui como uma reflexão, que diz o seguinte: Chico fala: feliz daquele que quis dar o troco em alguém e perdeu a vontade. O Chico, ele tem certas frases que são tão simples, mas com uma profundidade para a vida inacreditável. Olha só, feliz daquele que quis dar um troco em alguém e perdeu a vontade. Não deu. Olha como o André Luiz fala que nós podemos comprometer séculos da nossa jornada evolutiva em razão de minutos de invigilância. Um troco que a gente queira dar de uma violência recebida pode ser um troco que a gente leve minutos para realizá-lo, falando, fazendo algo para alguém. Mas essa ação nossa poderá se provocar reflexos em séculos, atravancando o nosso processo evolutivo, nos comprometendo com essa pessoa, com esse espírito em reencarnações futuras. Como é coisa séria. Pois bem, como existe o amor unindo e como existe o ódio aprisionando, quando nós reencarnamos, nós trazemos para a nova existência toda essa epopeia vivida e esses vínculos adquiridos. Então, nós reencarnamos hoje no meio daqueles que nos amam e no meio daqueles que nós odiamos ou que somos odiados, porque estamos presos ou unidos a eles. A nossa reencarnação, naturalmente, ela se opera provocada por essas junções naturais que o amor uniu ou que as desavenças nos prenderam. E é ali que nós resolvemos as nossas questões espirituais. E vejam, muitas vezes, um espírito cobrador ou uma vítima nossa do passado pode se apresentar dentro do nosso próprio lar. A figura de um filho, de um marido, de uma esposa. E é interessante, né, a gente imaginar que nós vamos casar com o inimigo, nós vamos ser pai do inimigo, ou avô do inimigo. Na verdade, são irmãos, com pendências a serem resolvidas. Mas o sentimento que nós ainda temos que trabalhar é detectado por vários pais, por vários maridos, no dia a dia, no relacionamento. E nós acreditamos, então, aquelas frases que temos mais afinidade para com uma pessoa do que para com outra, para um filho do que para com outro filho, que nós temos uma certa antipatia gratuita para aquela pessoa, ela não nos agrada. Outra pessoa, à primeira vista, ela nos dá uma simpatia, parece que a gente sente uma facilidade de relacionamento. Então, nós verificamos que no trabalho, em família e no meio que nós vivemos, nós estaremos constantemente nos relacionando, ora com pessoas afins e com as pessoas em desafetos. Isso é muito peculiar. E quando nós detectamos tais situações, é aí que temos que trabalhar. Tem que ser resolvidos os problemas. Por isso que Jesus nos alertou: concilia-te com o teu adversário enquanto é tempo. Porque no futuro poderemos ter dificuldades para ter oportunidades que hoje estamos tendo de estar com ele. Então, reconcilia-te o mais rápido possível, enquanto há tempo. Porque senão, se nós postergarmos, não poderemos estar jogando séculos ainda de um processo de sofrimento, de reparação, em razão de termos desperdiçado oportunidades que nos estão sendo colocadas em projetos reencarnatórios no presente momento. E eu também fiz questão de analisar, para o dia de hoje, que a nossa inimizade
os nossos sentimentos de aversão, eles podem ser direcionados não só a pessoas, mas como também ser criado em razão de ideologia, de uma forma muito mais subjetiva, em razão do nosso estado evolutivo. Então, por exemplo, é muito comum hoje nós criarmos inimigos não em razão do espírito que ali se encontra, mas em razão do que aquele espírito defende. Eu estou falando, são as diferenças do modo de pensar filosófico, político, religioso. Muitas vezes a gente passa a nutrir certa aversão a uma pessoa só porque a gente descobriu que ela gosta de uma corrente política diferente da minha. Ou então eu passo a ter raiva de uma pessoa só porque ela professa uma religião diferente da minha. O ufanismo, que é aquela raiva natural, gratuita, que a pessoa passa a ter por a pessoa não ser do mesmo país que a gente. Então, se a gente vive em guerra com a Argentina, eu encontro um argentino na rua, eu vou agredi-lo, não porque é um espírito que eu não gosto, mas porque é um argentino. Então, eu generalizo uma raiva que eu tenho para com algo e eu concretizo nas pessoas. Em São Paulo, teve certas violências de torcidas uniformizadas, organizadas, de jogo de futebol, em que, após um jogo, um grupo de torcedores que vestiam uma camisa de um time, no metrô, encontraram um jovem sentado vestindo a camisa do outro time. Aquela turba de torcedores, vendo aquele jovem, só porque ele portava uma camiseta do time adversário, foram até ele, agrediram-no e mataram o jovem porque ele era de um time contrário. Nem conhecia o jovem, não sabia nem o nome dele. O jovem não fez nada para ele, mas o jovem ostentou perante eles, através de uma camisa de futebol, que ele era contrário ao time daqueles outros que ali estavam. E assim nós verificamos pessoas que nutrem ódio, o palestino com o israelense, o irlandês com o inglês. E nós vamos vendo o homem ainda, ele bafeja a sua raiva em razão da sua inferioridade. E a partir desses momentos vão se criando vínculos de dívida na espiritualidade perante toda uma coletividade, perante todo um idealismo. Então, nós temos compromissos espirituais, muitas vezes, com a mulher que nós violentamos no passado. Mas também podemos ter dívidas espirituais com a mulher em geral, dívidas com o sexo feminino. Não só temos que saldar dívidas com as mulheres que nós prejudicamos, mas muitas vezes nós temos compromisso com a mulher como gênero. Muitas vezes nós temos compromissos não são só com crianças que nós prejudicamos no passado, mas poderemos ter reencarnações. O que nós temos que ter acerto de contas é com a infância em geral. Então, nós iremos socorrer aquele espírito infantil que nós prejudicamos, mas teremos reencarnações que teremos que atender a infância como um todo. Os espíritos que nós teremos que socorrer não serão necessariamente aqueles que estão vinculados a um passado nosso, mas elas representam a classe que nós violentamos no passado. Então, nós temos um compromisso com a orfandade. Se temos um compromisso com a orfandade, poderemos trabalhar com jovens órfãos que façam ou não parte de um passado nosso, mas a orfandade nós estaremos atendendo. E assim, em vários segmentos do nosso passado que nós teremos que nos ajustar hoje. Pois bem, nós temos comportamentos ainda em desvio. Nós temos ímpetos em desvio. Existe uma frase do interior que eu acho que todos conhecem,
que o homem diz que dá um boi para não entrar numa briga. E ele também dará uma boiada para não sair da briga. Aqui em Pinda era muito falado, acho que é em todo lugar, né? Dá-se um boi para não entrar numa briga, e depois dá-se uma boiada para não sair de uma briga. Essa frase retrata exatamente quem somos nós. Irracionais, não tem lógica. Olha que interessante. Um boi para não entrar na briga. Então, facilmente a gente se destempera e a gente se complica espiritualmente. E quando lá estamos, perdemos a razão. Os valores de família, os valores do bem, os valores do evangelho, a gente deixa de lado, porque a gente prefere segurar uma boiada e agora ir até o fim nas consequências. Turrão, orgulhoso. Quer dizer, sabendo que iremos perder, que mesmo que a gente ganhe a briga ao final, hipoteticamente, que não é o caso, perdemos uma boiada. Ou seja, que preço custou isso? A felicidade minha, a felicidade dos meus familiares, a minha reencarnação. A gente chega a jogar fora a reencarnação. Quantas pessoas aí que jogam fora a reencarnação em razão de uma intemperança, uma briga de trânsito, uma briga em família, uma agressão à esposa, um destempero na rua, uma perseguição, uma fraude. Meu Deus, perde-se uma vida, uma existência jogada fora por esses ímpetos inferiores que nós trazemos dentro de nós. Nós temos que fazer a nossa transformação. É uma luta tremenda. No passado, há pouco tempo, nós tínhamos prazer em ver o insucesso do nosso inimigo. Quando alguém fazia mal para a gente desejava o mal para a pessoa também. Isso quando não era nós mesmos que provocávamos o mal na pessoa, dando troco ou fazendo a vingança. Mas, se nós evoluirmos um pouco, nós já não erguemos a espada, mas ficamos ali do lado, esperando que alguma espada de alguém surja e faça aquilo que nós queremos ver, assistir, que é a pessoa pagando, sofrendo, que são as pessoas que a gente acha que tem que pagar alguma coisa aqui na Terra em razão de ter feito mal para nós ou para alguém que nós gostamos. Nós temos que evoluir um pouco mais para perceber que desejar o mal a alguém ou nos comprazer que alguém sofra porque ela merece, ao nosso ponto de vista, nós estamos desacreditando a providência divina. Nós estamos nos igualando a essa malta de espíritos inferiores que manipulam o mal de acordo com seus interesses aqui na Terra. Não, que a fé não se sustenta na lei do amor. E vejam, a responsabilidade nossa hoje não é fazer que do dia para a noite nós tenhamos o sentimento de amor, de união, àquela pessoa que acabamos de abrir os grilhões do ódio e rompemos essa prisão. Não, mas é um processo que nós temos que iniciar desejando o bem àquela pessoa que nos quer mal. Fazendo bem para aquela pessoa que jamais faria a mesma coisa pela gente. Olha que interessante. Aí sim, nós estaremos em condição de ter a satisfação de ter feito a diferença dentro de um processo de libertação, de transformação aqui na Terra. Eu gostaria de lembrar que Jesus, quando aqui esteve, ele socorreu, amparou,
a todas as pessoas que passaram por ele, cada qual dentro de circunstâncias diversas, mas muitos incautos viram-no como um grande inimigo a desestabilizar a vida do cotidiano, dos interesses pessoais dos poderosos da época, dos dominadores, tanto do judaísmo quanto de Roma. E Jesus fez a sua caminhada entre nós, dando-nos o grande exemplo do amor incondicional. E lembramos-nos de Jesus quando ele estava na casa de Simão Pedro, descansando das suas peregrinações, que ele fazia à margem de Cafarnaum, nos finais da tarde, quando uma mulher da alta sociedade da Galileia se faz presente à casa de Simão Pedro, buscando ter com Jesus. Essa mulher, essa dama, chamava-se Joana. Ela era casada com o intendente de Antipas, e ele tinha o nome de Cusa, seu marido. É um homem poderoso que tinha negócios com Antipas na relação de comércio com Roma, extremamente rico ante as negociatas que eram realizadas nos umbrais daquela sociedade corrupta. Ele se beneficiava por toda aquela corrupção. Ora, ele se dedicava aos deuses pagãos romanos, ora, ele financiava os interesses do Sinédrio. E Cusa era um homem inteligente que sabia percorrer esses entranhas da sociedade da época, tirando as suas vantagens a preço de muita ilegalidade e prejuízo ao seu semelhante. Joana era uma mulher devota que ouvira a palavra de Jesus à margem do mar da Galileia, e ela, de pronto, recebe a boa nova, o evangelho, e planta-o no seu coração. E ela entra em conflito entre a dificuldade de estar ali seguindo Jesus perante o marido que não a acompanhava, que não aceitava essa vida que o evangelho assinalava. E ela coloca as suas dores a Jesus, e Jesus então lhe diz a Joana para que ela voltasse para casa, pois que ali ela dedicar-se-ia ao marido, tendo-o como um verdadeiro irmão, um verdadeiro filho a educar, que seria dentro da sua própria vida, que ela daria os grandes testemunhos ao Evangelho e provaria sua fidelidade ao Evangelho. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 15, ao narrar a vida de Joana, ele diz que essa mulher sai da casa de Simão Pedro e dedica-se ao Evangelho, primeiramente atendendo ao seu marido, tão diferente dela, mas que era o doente que o Evangelho veio tratar, porque Jesus falara que não veio trazer o remédio para os sãos, e sim para os doentes. Então, é lá que ela deveria estar ministrando o Evangelho. Ela tem um filho com Cusa, e logo em seguida ao nascimento desse filho, Cusa, ele é envolvido nas tramóias políticas da época, ele passa a ser perseguido por vários inimigos, ele é assassinado, ele vem a morrer,
e todo o patrimônio adquirido, toda a riqueza que esse homem houvera amealhado, é totalmente usurpada pelos credores, pelos inimigos, pelos seus perseguidores. Logo após a sua morte, tão logo, Joana viu-se viúva e sem nenhum patrimônio e com um filho ainda novo. Diante dessas dificuldades, ela busca o trabalho honesto de costureira, sai a costurar, tendo como clientela as suas amigas da alta sociedade judaica. E ela vai costurar, ora criticada pelas amigas, mas uma delas dá-lhe o serviço de costureira e também uma casinha de servo, de serviçal na sua propriedade, para que ela pudesse morar com o filho. E ali ela fica, trabalhando pelo Evangelho, no seu trabalho honesto de costura. Mas essa família que o abrigara, ela tem que mudar-se para Roma. E assim o fazendo, leva Joana e os filhos para viver com ela em Roma. Mas quando chega em Roma, não era mais aquela mulher nova da época de Jesus. Os anos passaram, as décadas passaram. E ela desembarca na cidade de Roma com uma senhora, uma matrona, já de cabelos grisalhos. E aquela criança, seu filho, já era um jovem de 20 anos de idade ou mais. E ela desce em Roma e em pouco tempo ela se envolve com os movimentos cristãos, passa a frequentar as comunidades e, diante das perseguições do imperador Nero após o incêndio que ele provocara na própria cidade de Roma, ela então também faz parte dos grupos que iam às catacumbas para fazer as suas reuniões evangélicas. Numa dessas reuniões, Joana e o filho são presos e levados, então, ao circo para serem executados por serem cristãos. E nossa história vai chegar ao final tendo 2 postes de madeira de martírio, amarrado mãe e filho. Aos pés do poste, aquela lenha seca com aquela resina inflamável, aquele óleo, dando conta que todos aqueles que estavam em situação idêntica seriam queimados vivos em espetáculo de carnificina, porque eram cristãos. Naquele momento, Joana, então, tendo o filho ao lado, olha para o soldado romano responsável em atear o fogo naquela lenha que estava aos pés do seu poste e do seu filho. E o soldado romano, ele tinha por obrigação, de acordo com o édito romano da época de Tito Lívio, que não poderia matar-se os capturados em razões de distúrbios de crença religiosa por corromperem as divindades romanas, sem que fosse dada oportunidade para que essas pessoas abjurassem o credo que estavam seguindo e declarassem devoção a Júpiter, que era o deus romano. Isso era um protocolo exigido, porque se a pessoa abjurasse Jesus, o Cristo, naquele momento era obrigado tirá-la do poste de martírio e ela era recambiada para novas investigações que poderia até redundar na sua liberdade. Então o soldado, cumprindo o protocolo, ele olha para aquela senhora e fala: abjura o Cristo? E um populacho acompanhando aquelas cenas, as pessoas morrendo. Naquele momento, então, nós vamos encontrar Joana, já de idade, lembrando da sua vida com Jesus na Palestina, e ela percebe que ela estava realizada, feliz, por ter cumprido a parte que lhe cabia enquanto cristã. Mas o seu filho, de 20 anos, ele sabia que, em razão da presença materna,
a decisão de abjurar pertencia somente a ela. Ela definiria a sua decisão pela sorte dela e do filho. E o filho então vira para a mãe e fala: mãe, abjura. Se não quer abjurar por você, faça por mim, porque eu quero viver. E ela escuta o filho então pedir que ela negue o Cristo para que ele possa viver pelo menos. E ele fala: mãe, a senhora não vê, nós nos perdemos, não tem mais saída. Olha que dificuldade para uma mãe. Nesse momento eu vou ler o que Humberto Campos diz acerca das palavras que ela dirige ao filho. Ela fala: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel em Deus. Já pensou uma mãe nessa hora virar para o filho e falar: cala-te? Jesus era puro e não desdenhou. E nós? Mas o filho havia acompanhado todo o labor evangélico da mãe, os exemplos. Na mesma hora ele cai em si, mantém-se silente e reconhece que a mãe está certa. Ele abaixa a cabeça. O soldado vê aquela cena de mãe com filho e acha uma coisa patética, bizarra. E ele solta uma grande gargalhada de ver aquela cena. E rindo, ele pega e ateia fogo àquele combustível ali depositado. As labaredas imediatamente vão se tornando altas, vão pegando a parte dos membros inferiores, a gordura das pernas, a fumaça vai se fazendo intoxicante, e em rápidos momentos o fogo já está consumindo e comprometendo os órgãos vitais na hora que a pessoa é queimada viva. E o soldado rindo, em gargalhada, vendo agora o fogo provocando as dores alucinantes naquela senhora, com aquela turba batendo palma em perturbações. O soldado, então, diz, gritando àquela mulher em chamas: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? É isso que ele te ensinou? A morrer? Joana, no meio do fogo, sentindo que não mais duraria segundos, consegue contrair forças para responder ao soldado romano, dizendo-lhe: não, Jesus não me ensinou apenas a morrer, como também me ensinou a te amar. Neste momento, Joana de Cusa já não sente as dores alucinantes do fogo, nem os gases e a fumaça proveniente dele. Ela sente apenas a presença de Jesus ao seu lado. E que naquela voz sublime que ela já houvera escutado na Palestina, na casa de Simão Pedro, Jesus lhe diz ao ouvido: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Que Jesus nos abençoe, para que possamos, diante das adversidades, dar o testemunho aqui na nossa vida. E diante dos nossos agressores, ou as nossas diferenças que tenhamos na nossa vida, que possamos praticar a lição do Mestre, retribuindo o mal com o bem. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Nós ficamos todos envolvidos por essa energia que nos toma conta nesse instante, que vai envolvendo a cada um de nós dentro de nossos próprios lares, e que ela possa também envolver a todos os irmãos do caminho dentro das suas necessidades. Por isso nós lembramos de Jesus quando ele fala que os antigos já diziam, né? Conheça-te a ti mesmo.
Quando nós nos conhecermos, nós vamos colocar o amor como força motriz do universo que o é e nos envolvendo a todos. Você nos trouxe reflexões profundas, porque somos espíritos e não tem como nós nos dedicarmos, digamos assim, a fazer manutenção de raiva, de ódio em nossos corações. Desafeto todos nós temos, né? E temos que saber cuidá-lo dele. Então, a nossa banda colocou para nós aqui uma questão que você já respondeu, né? Mas a gente vai colocar de novo aqui para a sua consideração final, meu irmão. Perdoar desafeto. E se o desafeto nutrir ódio depois de desencarnar? Você já fez a colocação, mas eu deixo essa conclusão para você, falando um pouco mais para elucidar a questão do desafeto, que segue caminho além da outra vida, ainda nutrindo ódio por nós. Mas como você disse lá no começo, se nós perdoamos, fizemos a nossa parte, a responsabilidade agora do perdão é por conta daquele que ainda segue o caminho adiante. Então, nós tiramos lições proveitosas, porque o tema da noite nos traz, assim, né, a nossa vivência de relações humanas e de espíritos encarnados que somos, da nossa conduta ético-moral, à luz da doutrina espírita, sob a égide dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, meu irmão. Muita gratidão. Eu vi a carinha da Bel aí, Bel. Um abraço, Bel. Apareceu aqui. Obrigado, viu? Eu quero agradecer novamente a presença de todos que estiveram conosco, irmãos, companheiros queridos de outras casas espíritas, de Taubaté, Jacareí, de outras regiões. Então, a gente fica muito feliz, companheiros daqui de Guararema. Então, é um momento de confraternização, é um momento de união fraterna, né? Isso nós não podemos deixar de lado. Então, gratidão mais uma vez. Quer falar mais fazer assim, uma referência, Gustavo, antes da nossa prece? Eu acho que o tema de hoje nos trouxe reflexões que aguçam a nossa responsabilidade perante o Evangelho. Nós temos ímpetos de realizar trabalhos beneméritos e muitas vezes claudicamos, negligenciamos as nossas responsabilidades íntimas no relacionamento que nós temos na nossa vida pessoal, para que nós consigamos, de alguma forma, pegar aquela mesma pessoa que tem comportamentos altruísticos de bondade dentro de um centro espírita e trazer essa mesma dedicação para o dia a dia, na rua, em casa, no trabalho. Essa é a grande meta nossa, para que, naturalmente, sejamos espíritas, mas, acima de tudo, sejamos cristãos. E Jesus nos abençoe. Gratidão, meu irmão. Nós vamos, então, finalizando mais esta brilhante e amorosa palestra, né? Roda de conversa, esse momento de luz, né? Este pão espiritual que todos nós estamos aqui, né? Nos nutrindo. E convidá-los, né? Para amanhã nós temos o nosso encontro, vai ser um encontro presencial, das 9 a meio-dia, estaremos lá com coffee break, né, a presença vai ser muito importante, nós vamos fazer uma roda de conversa, um bate-papo, e depois nós vamos ter a Celina Sobral, que ela vai dar continuidade falando para nós sobre o amor, né? O amor tão vivenciado, né, nas falas dos nossos palestrantes e hoje aí, do nosso querido Gustavo.
e dizer que no dia 21, na próxima quinta-feira, nós fechamos a nossa Semana Espírita, o nosso ciclo de palestras, com o nosso querido doutor Isaías Claro. Então, ele vai estar conosco, trazendo para nós, né, o tema, né, para reflexão: acerte mais e viva melhor. Ok? Então, está aí o convite a todos e a todas para esse momento de luz da Semana Espírita da nossa casa e da nossa região, podemos assim colocar. Ô, Bel, eu gostaria que você fizesse a prece para nós. Pode ser cantando, Luiz? Pode. Ah, então tá. Então, primeiro, boa noite a todos, viu? Obrigada pela oportunidade da participação final e um grande beijo para todos. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos puros te envolverão. Ama que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei do amor. Que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Ama que o amor é leve. Obrigada. Ai, Luiz, você tá a cara do seu pai, que saudade. Ai, seu afro lindo. Gratidão, Bel, gratidão a todos e a todas. Vendo ele aqui, eu vejo. Ai, que lindo. Que saudade de vocês aí, viu? Que bom. Obrigado, meu irmão Gustavo, a todos vocês. Eu que agradeço. Beijo. Beijo a todos. Beijo enorme em você. Vamos, Dá um beijo no povo do